Bom dia, pessoal. Então, vamos iniciar nossa aula. Primeiro, eu gostaria de pontuar que, como eu estou gravando da minha casa, enquanto eu estou me recuperando, eu tenho 3 cachorrinhos, então se vocês ouvirem algum barulhinho de latido, talvez seja porque alguém passou na rua e eles ficam agitados. Ou até mesmo de um passarinho, que eu tenho uma calopsita também, que às vezes e aí acaba atrapalhando a nossa aula, tá? Então não se preocupe com isso. O assunto que nós vamos abordar hoje é em relação à atenção às mulheres em situação de violência. Esse é um tema muito delicado, tá? Às vezes pode ser perturbador para algumas pessoas falar sobre isso, porque talvez você esteja passando por isso ou conheça alguém muito próximo a você que esteja passando por isso. Então, de antemão, já quero dizer que se for esse o caso, vocês sintam desconfortáveis ou perturbados de alguma forma com esse assunto da aula de hoje, eu peço que vocês venham falar comigo, tá? Em particular, vocês vão ter toda a garantia de anonimato. Eu sou uma pessoa preparada para ouvir sobre esse tipo de situação, tá? Então, pode mexer com alguns de vocês, pode acontecer, mas eu peço que vocês fiquem muito tranquilos e confortáveis para vir conversar comigo a respeito depois, tá? Mas é um assunto importantíssimo que a gente aborde. Ele faz parte da Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher, o PNASM, que a gente viu na aula passada, é um dos focos de atenção, e nós vamos lidar com esse tipo de situação na nossa prática profissional enquanto enfermagem. Então, nós precisamos estar preparados para acolher essas pessoas, né? E prestar a melhor assistência possível. Então, vamos lá. Pelo menos 1 em cada 5 mulheres sofre violência durante toda a sua vida adulta no mundo. Esse é um dado de 2012, infelizmente, né? O Brasil é o 5º país do mundo com maior índice de homicídios de mulheres, só perde para El Salvador, Colômbia e Guatemala. E a Federação Russa, né? Esse é um dado da Mapa da Violência de 2019, então é bastante preocupante esses dados epidemiológicos aí em relação à violência. No Brasil, estima-se, então, que 2,1 milhões de mulheres são espancadas por ano, 175 mil mulheres por mês, 5,8 mil por dia, 243 mulheres por hora, 4 mulheres por minuto e uma mulher a cada 15 segundos. E o dado também diz que 65% das mulheres brasileiras elas serão agredidas ou são agredidas por seus companheiros. Isso dá mais da metade da população feminina no Brasil. É um dado muito perturbador, muito alarmante. Em 2013 foram registrados mais de 50 mil boletins de ocorrência, né? Dando uma média aí de quase 6 boletins de ocorrência a cada hora, 1 a cada 10 minutos no Brasil. A violência sexual ocorre cerca de 6 vezes mais entre as mulheres do que os homens. Isso é verdade. Como eu falei para vocês, eu tive a oportunidade de ser consultora de pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde, a PAHO. E essa é uma organização que faz dados estatísticos sobre os principais agravos e problemas de saúde pública em todos os países, né? Inclusive os países subdesenvolvidos como o Brasil. E eu trabalhei por 1 ano como consultora de pesquisa, identificando o perfil da violência infantil no Brasil. E os dados me mostraram também que as crianças, as meninas, elas são mais vítimas de violência sexual do que os meninos. Então, a mulher, desde a primeira infância, ela já vem sendo bastante vulnerável nesse sentido. Então, o enfrentamento da violência contra a mulher. No Brasil, a partir das informações coletadas em 2017, aproximadamente 190 mil pessoas sofreram algum tipo de violência e foram atendidas pelo SUS. E dessas, 70,1% foram mulheres, né? Então, a maior proporção da ocorrência dessas violências foi observada entre as mulheres adultas, né? Na idade de 20 a 59 anos. E os registros do SINAM também observaram que a violência sexual mostra
89% das vítimas são do sexo feminino e que 70% dos estupros são cometidos por parentes, namorados, amigos ou conhecidos da vítima. Então, às vezes a gente pensa que o estupro ele acontece por alguém estranho da vítima que encontrou aleatoriamente, cometeu o crime. Na verdade, não, né? Na verdade, a maior parte dos casos de estupros, a vítima sabe quem é, conhece e faz parte do convívio dela. Aqui são alguns cartazes de algumas manifestações feministas que a gente vê por aí e que é importante, né? Eu já falei para vocês a questão do feminismo no Brasil, mas elas abordam questões de saúde pública muito importantes para as mulheres, né? Como esse cartaz que diz, não ensinem mulheres como não ser estupradas, ensinem homens a não estuprar. Então é isso que tem que ser. Precisa haver uma mudança de visão, de paradigma, né, na sociedade, para que valorize e respeitem as mulheres, para que elas não sejam vítimas. Esse outro cartaz aqui vai dizer coisas que causam estupro, né? Esse cartaz ele chama atenção para a responsabilização da vítima do estupro, né? Porque muitas vezes a gente pensa que a culpa do estupro é da vítima, ou porque ela fez alguma coisa, porque ela comportou de tal maneira, e não é verdade. A vítima ela não tem responsabilidade nenhuma de ser agredida por ninguém. Então, o único responsável mesmo é o estuprador, é o agressor que toma a decisão de cometer o crime, né? A mulher, ela nunca, nada do que ela faça justifica ela ser agredida ou estuprada de alguma forma, tá? Isso tem que ficar claro. E nós temos alguns marcos políticos internacionais, então, na história da mulher, porque vocês pensam, professora, mas por que a mulher é tão perseguida, tão vítima, né, tão vulnerável nessa questão da violência? Então, isso vem desde lá de uma cultura patriarcal, né? O artigo que eu coloquei para vocês lerem na pré-aula, ele fala bastante sobre essa história, né, cultural da mulher, do papel da mulher na sociedade e ao longo dos anos algumas medidas foram tomadas internacionalmente para proteger as mulheres. Temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece, né, as condições mínimas de dignidade para os seres humanos, isso inclui as mulheres, tá? Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento do CAINE em 94, e tratou principalmente da questão de casamentos com crianças, meninas novas, né? 12, 14 anos, casadas com homens de mais de 30, 40, 50 anos. Isso é uma questão cultural, um pouquinho religiosa, então é muito delicado, mas mesmo assim, essas medidas, essas conferências servem para trazer soluções para que a gente possa proteger mais essas crianças, essas meninas, tá? Na quarta Conferência Mundial sobre a Mulher em Beijing 95, também foram tomadas algumas medidas de proteção à mulher. E em 2000, bem na virada do século, a Organização Mundial de Saúde ela criou os Objetivos e Metas do Milênio, né? A ODM, que dizia que até 2015 eles teriam que alcançar os objetivos propostos nessas propostas que eles fizeram. Então, eles fizeram medidas internacionais que todos os países deveriam acatar, obedecer, seguir, para que até 2015 a gente tivesse, então, a redução da mortalidade da mulher por violência, vítima de violência, né? Isso foi empenhado e trabalhado até 2015. Deu uma boa reduzida, eles alcançaram parte do objetivo, não completamente, mas algumas medidas foram importantíssimas para a proteção das mulheres em todo o mundo, principalmente em regiões como África, né? Até mesmo no Brasil, esses outros países subdesenvolvidos. Então aqui, ó, não sei se eu já mostrei para vocês quais eram os objetivos do milênio, né? Então quando virou o milênio, até 2015 eles tinham esses objetivos.
Objetivo número 3 é igualdade entre os sexos e valorização da mulher. E isso foi o que a gente buscou fazer até o ano de 2015. Mas mais coisas aconteceram depois de 2015. Temos aqui alguns marcos políticos nacionais importantes, né? Como a criação da PNASM, né, da Política Nacional de Atenção Integral sobre a Mulher, que nós já estudamos em 2004, e que um dos eixos de atuação é justamente a redução das vítimas, né, de violência, das mulheres vítimas de violência, e a atenção focada para essas vítimas, né? E o programa Mulher Viver Sem Violência, de agosto de 2013, a partir do decreto 8.086, que nada mais é do que são os abrigos, as casas acolhedoras, né, para mulheres em situação de violência. Às vezes ela tem que sair de casa com filhos, ela não tem família, ela não tem ninguém que possa acolhê-la, então ela vai para uma dessas casas, um desses abrigos que são mantidos pelo SUS para que possa garantir a proteção dessa mulher e de seus filhos, até que elas se restabeleçam, até que elas possam sair do abrigo e retomar sua vida. Para que ofereça também proteção dessa mulher contra o agressor até que o processo judicial ele corra e as medidas sejam tomadas. Temos aqui então a Lei Maria da Penha de 2016, nós já falamos sobre ela, tá? Essa lei ela define 5 formas de violência doméstica e familiar, deixando claro que não existe apenas a violência física, que deixa marcas evidentes. Existem outros tipos de violência que também são contempladas nessa lei. Então, aqui, nós trazemos, então, uma figura aqui ilustrativa e que é muito utilizada para a orientação e educação das mulheres no Brasil, para que elas conheçam a lei e conheçam os meios de denúncia, né? Para que elas possam se proteger e utilizar e se fazer utilizar da Lei Maria da Penha para sair de relacionamentos abusivos e se proteger. Então, eles usam muito essas imagens fortes para educação e orientação dessas mulheres que não têm o conhecimento da lei ou de como se proteger. Então, não se cale, denuncie e ligue 180. E as formas de violência? Então, nós temos a violência física, que se refere a qualquer conduta que ofenda a integridade física e moral da mulher. A violência psicológica, que se define como conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, que vise controlar as ações da mulher, o comportamento, as crenças, decisões, mediante humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito da mulher de ir e vir. Então, aqueles relacionamentos muito persecutórios, né, controladores. O homem investe muito na violência psicológica dessa mulher, com ameaças, com controle mesmo emocional. Isso, então, é caracterizado violência psicológica. Tem a violência sexual, qualquer conduta que constranja a vítima a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que impeça de utilizar qualquer método contraceptivo ou até mesmo que force o prolongamento do relacionamento sem o desejo da mulher, gravidez, aborto ou até aqueles que forcem a mulher à prostituição, tá? Temos a violência patrimonial, que trata-se de qualquer conduta que configure a retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais. Desculpa. Pronto. Bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então, é aquela situação onde o companheiro acaba subtraindo ou escondendo
RG, CPF, passaporte, mantém a mulher presa ou destrói mesmo seus bens materiais, como guarda-roupa, eletrodomésticos, mesa, cadeira, enfim. Isso também é caracterizado de violência patrimonial, quebra vidro de carro. Às vezes a gente vê essas situações acontecendo, infelizmente, na mídia e que acabam acontecendo bastante no nosso país. Também é considerada, então, violência moral, prevista na Lei Maria da Penha, qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria contra a mulher. Então, na violência doméstica, quais são as principais características? A vítima vai ser sempre aquela mulher, independente de classe, orientação sexual, raça, etnia, renda, cultura, nível educacional, idade ou religião. Toda e qualquer mulher está sujeita a sofrer violência doméstica. E ela decorre de ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão ou sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. E no âmbito da unidade doméstica, entende-se como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um sobrinho do meu marido. Tecnicamente não é nada meu, ele não tem nenhum vínculo de parentesco ou familiar, o biológico comigo, mas ele vem passar os fins de semana na minha casa. Ele estuda, ele sai durante a semana, mas no fim de semana ele mora comigo, com a minha família. E aí, tô só dando um exemplo aqui, tá? Todos os fins de semana que está o sobrinho do marido aparece, ele acaba bebendo um pouco demais, e aí ele começa a agredir a mulher, a dona da casa, com palavras ou fazendo ação psicológica ou até mesmo agredindo ela fisicamente. É considerado violência doméstica esse tipo de situação? Sim, tá? Então não precisa ter vínculo familiar, mas se as pessoas convivem no mesmo ambiente, no mesmo espaço, mesmo que esporadicamente, já é caracterizado violência doméstica, tá bom? E no âmbito familiar, o que é a violência no âmbito familiar? Ela é compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou consideram-se aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou vontade expressa. Aqui a lei ela vai entender a família com um conceito aberto, com o conceito de que família é aquela pessoa que você considera sua família, tá? Às vezes você mora com uma amiga, mas você considera ela a sua família, pronto. Ali entende que vocês são uma família, por vontade expressa, porque é família, não precisa ter vínculo biológico ou qualquer vínculo legal, né? Quantos casais a gente vê aí que em relacionamento, moram juntos, mas não são casados, mas moram e são considerados uma família, né? É esse tipo de formação familiar aí amplo, aberto, tá? Que a lei considera. Também vai considerar, então, qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação, tá? Então, é a história do casal que tá junto, mas não é casado legalmente, no papel, né? Mas mantém um convívio, tá? Relação íntima de afeto também caracteriza a violência no âmbito familiar. Constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Os direitos humanos, quem nunca leu é bom, dá uma procurada, dá uma lida, entender do que se trata os direitos humanos, que garante ali condições mínimas de dignidade ao ser humano, que coisas que não podem faltar e que são necessárias para proteger as pessoas dentro de uma sociedade. Então, aqui são dados de um dossiê do estado do Rio de Janeiro,
Foi realizado esse estudo em 2018 e trouxe aqui, então, as informações de violência contra a mulher. Olha só, pessoal, em relação à violência física, tá? A gente tem mais de 60 mil casos no Rio de Janeiro de lesão corporal dolosa. Desses casos, 39 mil, né, são vítimas mulheres. Então, isso aqui é mais da metade desses 60 mil, tá? Caracteriza 65,5% dessa população só mulheres. Olha só que loucura, né? Temos aqui também, então, as tentativas de feminicídio, tentativas de homicídio. Os feminicídios propriamente dito foram 68 e os homicídios dolosos. Nesses homicídios considerados homicídios dolosos, dessas 5 mil vítimas, 381 eram mulheres. Então, assim, são percentuais alarmantes, perturbadores e consideráveis. Olha só aqui, ó, em relação à violência sexual. Então, a maior parte dos casos que a gente teve aqui foi de estupro, né? De todos os estupros, né, 4.173 eram mulheres, que corresponde a 84,7% do total de estupros que aconteceram no Rio de Janeiro em 2018. É muita coisa, né? Então, nós temos outras coisas aqui também. As tentativas de estupro, assédio sexual, importunação ofensiva ao pudor e ato obsceno. Temos também a violência patrimonial, né, que é referida na Lei Maria da Penha. Então, temos aqui dano ao patrimônio, né? A pessoa foi lá e destruiu parcialmente ou totalmente um bem material da pessoa, o carro, a casa, enfim. Foram mais de 4.500 casos. Desses 2.383, as vítimas eram as mulheres. Então, foi um pouquinho mais da metade desse total aqui, tá? Então, é interessante a gente olhar para esses dados. A violência moral, então, calúnia, difamação e injúria, nós tivemos mais de 36 mil casos. Desses 26 mil foram com mulheres, né? Vale ressaltar aqui que na Lei Maria da Penha não importa. Então, se você... se a violência ela acontece só no âmbito familiar ou doméstico, tá? Se você sofreu calúnia, difamação, injúria, passando na rua, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente coletivo, você pode se utilizar da lei para punir quem quer que seja o seu agressor, tá? E violências psicológicas também tivemos mais de 50 mil casos de ameaça, entre as quais 34 mil eram mulheres. Então, tem muita mulher ameaçada, sofrendo essa violência psicológica, esse medo constante no estado do Rio de Janeiro. Imagina no Brasil inteiro, né? Imagina se a gente pegasse dados nacionais de todo o Brasil. Então, aqui, ó, só para a gente reforçar de novo, né? Os principais achados aqui de violência física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. E aqui o mesmo dossiê, mas separado por dados sociodemográficos. Então, a faixa de idade, olha só. Por faixa de idade, as mulheres que sofreram mais violência estão aqui, ó, dentro daquela faixa de idade que a gente falou para vocês, que é a idade produtiva da mulher, né? Que a mulher está buscando trabalho, se colocar no mercado de trabalho, buscando seus objetivos, constituir uma família. Então, de 18 a 29 anos e de 30 a 59 anos. Então, são as mais vulneráveis para sofrer violência dentro desse período de vida que ela está produzindo, que ela está contribuindo com a sociedade, tá? Aqui em escolaridade, olha que interessante olhar para esses dados, né? As pessoas que tiveram menos formação escolar, elas são mais propensas a sofrer violência. Quem estuda um pouco mais, ó, quem faz o nível superior, né? Por exemplo, cai num menor grupo de
de violência, assim. Não que elas não sofram, mas é menor do que as que têm um pouco menos de escolaridade, tá? E que não informado. Então, a grande maioria dessas mulheres, elas têm que ter um médio completo, né? Uma pequena parte das mulheres com nível superior foram vítimas de violência. No Estado Civil, então, 48,6%, né? Quase 50% delas eram solteiras. As demais se separam entre casados, separados, viúvos e não informaram. Aqui em termos de raça, né? Cor branca ela é predominante entre as vítimas de violência. Nesse caso aqui, né? Nesse dossiê. Então, como eu falei para vocês, a maior parte das mulheres que sofrem violência, elas são vítimas de conhecidos, amigos, vizinhos, pai, mãe, padrasto, madrasta, parente, ou colegas de trabalho ou de ensino, né, de escola, faculdade, etc. 60,8% dos casos acontecem na residência da vítima e 64,5% dos agressores são conhecidos da vítima. Então, esses dados aqui são extremamente perturbadores, né? Me faz, como mulher e como enfermeira, me sentir um pouco insegura de saber que mais da metade das mulheres são vítimas de violência, são vítimas dentro da sua própria casa, são vítimas por alguém que ela conhece dentro da própria casa, né? Então, isso é bem perturbador quando a gente pensa que às vezes é com a nossa amiga, a nossa vizinha, né? Alguém que a gente conhece que está perto da gente. E o feminicídio? Então, desde 2015, a partir da Lei 3.104, o feminicídio ele veio à tona e é considerado crime hediondo pela justiça. Então, o que é o feminicídio? É a morte de mulheres pela simples condição de ser mulher, tá? O feminicídio, ele prevê, é caracterizado feminicídio qualquer tipo de morte contra a mulher pelas razões da condição do sexo feminino e considera há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve a violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, e esse crime hediondo ele pode sofrer aumento de pena se de 1/3 até a metade do período que a pessoa já deveria ficar presa e sofre o acréscimo de até mais metade disso se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Então, se o companheiro lá, alguém, assassinar uma mulher gestante, uma mulher que esteja até 3 meses depois do parto, essa pena dele, ela vai sofrer um aumento podendo ser de 1/3 até a metade do prazo, né, do tempo de prisão determinada por essa característica, tá? Também se a pessoa for menor de 14 anos ou maior de 60 anos ou tiver alguma deficiência. E na presença de descendente ou ascendentes da vítima. Então, se o crime aconteceu na frente do filho da vítima, descendente, né? Ou se aconteceu na frente de um ascendente da vítima, como pai, mãe. Então, também sofre um aumento da pena, pelo requinte, né? Da crueldade, da maldade do crime. Feminicídio. Então é importante a gente nominar, né, chamar o feminicídio como feminicídio e não como crime passional, homicídio privilegiado. Porque quando a gente chama um feminicídio de crime passional, porque o homem perdeu a cabeça e cometeu crime, a gente dá a entender que o descontrole do agressor foi causado por alguma motivação da vítima, como se ela tivesse feito alguma coisa que o levou a cometer o crime. Porque ela fez isso, ele perdeu a cabeça e ele foi lá e matou ela. Então a gente sabe que a vítima ela não tem culpa de absolutamente nada que aconteça, porque não é para acontecer. Ela tem que ter o mesmo direito, direitos humanos, né?
qualquer outra pessoa. Então, ela não é responsabilizada por motivar absolutamente nada. Então, os crimes passionais, a gente fala, mas porque ele viu uma mensagem dela para outra, porque ele não gostou de um comportamento dela, porque ela disse alguma coisa, e aí ele perdeu a cabeça e cometeu o crime, o assassinato. Isso não justifica, absolutamente nada justifica o crime contra uma mulher. Simplesmente pelo fato dela ser mulher. Tá? Infelizmente, até hoje a gente vê, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil, que isso ainda é muito forte. Quando eu morava lá, que fazia mestrado, em Pernambuco, eu já cheguei a ver várias vezes situações assim, que falam, mas o fulano estava só lavando a honra dele. A mulher, ela fez alguma coisa, ela conversou com certo alguém que isso mancha a honra. Né? Essa história de legítima defesa da honra, ela vem lá também desse período patriarcal, bem de antigamente, da história do Brasil, onde a mulher sempre teve que guardar a honra, não manchar a honra, o nome, etc. e tal. Mas hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Então, a mulher não pode ser responsabilizada por nada do que aconteça com ela. Não existe esse negócio de defesa de honra, né? A mulher é livre para fazer o que ela quiser, se relaciona com quem quiser, até o tempo que ela quiser, tá? Mas a gente ainda vê, principalmente advogados, tentando justificar um crime de um agressor falando que foi em legítima defesa da honra no Brasil. No judiciário a gente ainda vê esse tipo de termo, esse tipo de visão, como se a vítima fosse culpada ou responsabilizada pelo que aconteceu de alguma maneira, ou em nome dessa honra, tá? Aqui são ainda dados do Rio de Janeiro, né? Em 2016, houveram 49.497 estupros, um crescimento de 3,5%. Uma mulher era assassinada a cada 2 horas em 2016. Então, de um tempo para cá, não houve muita mudança em relação a isso. Na verdade, os dados mais recentes sugerem que a coisa ainda piorou um pouquinho, né? Em relação ao feminicídio. A gente sempre vê os casos de feminicídio acontecendo no Brasil, né? E olha só, desses casos de 2016, 2016 foi o primeiro ano que foi implementada a Lei Maria da Penha. 621 casos foram classificados como feminicídio. Então, o primeiro ano da implementação dessa lei demorou, foi muito difícil, tá? Ser implementado como se deve. Hoje, graças a Deus, nós já temos mais conhecimento sobre a Lei Maria da Penha. As mulheres, elas estão mais cientes de que elas podem se utilizar da Lei Maria da Penha e estão buscando mais, cada vez mais, esse direito e processando seus agressores criminalmente e se protegendo um pouco mais em relação a isso. O decreto 7.958 de março de 2013 estabelece as diretrizes para o atendimento das vítimas de violência sexual pelos profissionais da segurança pública e dos profissionais do SUS, tá? Além da violência doméstica, familiar, sexual, moral e patrimonial, nós também precisamos falar da violência obstétrica, tá? Que aí a gente chama a responsabilidade para nós, como profissionais de saúde, e muitas vezes cometemos atos de violência contra nosso paciente, tá? Até às vezes sem perceber, mas que é considerado violência e que requer uma atitude sobre isso. Então, o que é violência obstétrica? Qualquer conduta, ato ou omissão por profissional de saúde que direta ou indiretamente leva à apropriação indevida dos processos corporais e reprodutivos das mulheres. Se expressa em tratamento desumano, no abuso da medicalização e da patologização dos processos naturais, levando à perda da autonomia e da capacidade de decisão da mulher sobre seu corpo e sexualidade, impactando negativamente a qualidade de vida das mulheres. Então, trata-se de qualquer ação ou atitude do profissional de saúde que negue à mulher o poder de decisão sobre o seu próprio corpo, seu próprio
tratamento, terapêutica, né? E autonomia para decidir o que ela quer, o que ela não quer que seja feito com o próprio corpo dela. E o profissional, quando ele interfere nesse processo de autonomia, tomada de decisão, nós estamos cometendo uma violência contra ela. Então, onde a gente vê violência obstétrica presente, né? No momento do parto, no momento do abortamento, tá? São essas duas situações que a gente acaba identificando violência obstétrica, tá? Em relação ao abortamento, né? Hoje o profissional de saúde não é preparado para acolher uma mulher que realizou um bom abortamento, seja ele espontâneo ou seja ele provocado, porque a vítima sofreu um estupro, alguma coisa assim. Nós não sabemos tratar essa mulher que acabou de perder um filho, um bebê, uma criança que ela tenha pelo menos uma conexão emocional com aquele feto, né? Nós vemos até hoje mulheres que sofreram um abortamento na mesma ala da mulher que acabou de ganhar o bebê saudável, quentinho. E a mulher que perdeu o bebê de forma espontânea acaba tendo que ver a mãe do lado cuidando do seu bebê, né? Isso emocionalmente, psicologicamente falando, muito grave, muito traumático para a mulher. A gente não tem bom senso de se atentar a essas coisas que a gente faz. A gente coloca as pessoas lá e não presta atenção, às vezes faz um comentário fora de hora, a mulher escuta, né? Nós não temos esse bom senso. Isso acaba trazendo impactos negativos e significativos para a saúde das mulheres. Tá? A gente acaba contribuindo negativamente para a qualidade de vida dessa paciente. A gente tem casos de agressão física também, né? Infelizmente, a violência obstétrica é algo que é institucionalizado, ensinado, muitas vezes ensinado nas escolas de enfermagem, de medicina, de outras áreas da saúde e, consequentemente, sempre reproduzida. Então, passa ano, vem ano, os profissionais eles acabam atuando da mesma forma, por desconhecerem que eles estão provocando violência obstétrica, às vezes eles nem percebem, tá? E essas agressões elas podem ser físicas, como eu já vi tantas vezes, paciente batendo na enfermeira, enfermeira batendo no paciente, né? Recentemente eu vi uma reportagem aí de um médico que foi até agredido uma faca, sabe? É uma coisa muito, muito louca, né? Mas não é... Foge um pouquinho da questão violência obstétrica, mas acontece, tá? Agressão física, de empurrar, de bater, psicológica, né? Aquela coisa que a enfermeira às vezes entra no quarto e fala assim: olha, mas empurra, viu? Força, empurra, porque senão você vai matar seu bebê aí dentro da barriga. Ele vai ficar sem oxigênio. Tem que empurrar. Ah, mas eu não consigo, eu tô fraco, preciso de um minuto para respirar. Ah, não tem tempo para respirar, não. Vai logo, vamos que ele tá nascendo. Então, às vezes é aquilo que a gente fala com a mulher, coisas pequenas, e a gente não percebe o quanto a gente está agredindo, o quanto a gente está praticando violência contra essa mulher, tá? Violência verbal simbólica e sexual, né? Às vezes a gente faz um comentário no posto de enfermagem, mas não sabe se tem um familiar da paciente próximo ouvindo. Comenta o caso da mulher no elevador, no corredor do hospital, né? Nossa, mas aquela mulher ali parece um homem, né? Nossa, um homem tendo um bebê, que coisa doida. Já ouvi tudo isso, tá? Nesse meu tempo de carreira. Então, isso é muito complicado, tá? Às vezes a gente acaba cometendo violência de negligência, omissão e discriminação. Isso aqui acontece de verdade, tá, gente? Tipo assim, a paciente tá passando mal, ela tá vulnerável, ela tá precisando de assistência. Aí você vira e fala assim: não, ó, você tem que esperar, viu, Flozinha? Ó, fica aí, vai respirando, mas tem que aguardar. Não adianta, eu não vou poder fazer nada para você agora. Aguarda um pouquinho que eu já vou. E esse aguarda um pouquinho, às vezes o profissional de saúde sai,
vai tomar um café fora do horário, que não é o horário dele de café, mas ele fica ali escondido de propósito, fazendo pirraça no postinho de enfermagem, tomando um cafezinho escondido enquanto a paciente está passando mal, está precisando de assistência. Isso é considerado negligência, tá? Uma situação pontual e vocês verem, às vezes é tão pequena, é tão besta, pirraça do profissional, mas é considerado violência e é considerado um crime, tá? Negligência. Manutenção de práticas iatrogênicas. Aqui tá, desculpa o erro de digitação. Iatrogênicas. O I foi parar no lugar errado. E desaconselhadas pela Organização Mundial de Saúde, às vezes muito dolorosas e inúteis. Exemplo, a episiotomia, né? Para que fazer episiotomia na mulher durante um parto normal, para que esse bebê nasça mais rápido? O parto ele tem que acompanhar o tempo que o corpo da mulher determina para que esse bebê nasça da forma mais segura e tranquila possível. Aí eles fazem o corte até o períneo até 2 centímetros ali para ter passagem para o bebê e faz a mulher levar vários pontos e provocador e tal. E não é necessário, né? Se a gente aguardasse mais 10 minutinhos, o bebê nasceria ali da forma mais natural possível. Às vezes, aí também tem a questão do aspiração, que é uma prática que já não é recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Aí não, o bebê nasce, ele é levado lá pro cantinho dele lá, e os profissionais começam a aspirar esse menino de cima e embaixo, em todos os orifícios, para garantir a oxigenação, não sei o quê, mas que não é uma prática recomendada, às vezes é traumática, é doloroso, e é considerado então um tipo de violência também, tá? Aqui eu trago uma imagem, um exemplo de iatrogenia, de uma prática de violência obstétrica, não iatrogênica, desculpa, mas aqui tem a profissional, então, colocando o braço em cima da barriga da mulher, apertando essa mulher para acelerar o processo de parto do bebê. A mulher é claramente desconfortável, né? Então, para que isso? Não precisa esse tipo de atitude, né? O corpo da mulher, ele sabe o momento de parir, o bebê tem que nascer no tempo certo, no tempo que é determinado para que ele nasça. E não precisa esse tipo de violência. Então, isso aqui também é considerado violência obstétrica. Temos a declaração da Organização Mundial de Saúde, então, de 2014, que vem trazendo diretrizes para que a gente possa respeitar a mulher, né? Considerar ela como um ser importante e não violar os direitos dela, né? Sermos respeitosos com a mulher, garantindo o direito à vida, à saúde, à integridade física e à não discriminação. A declaração também convoca as pessoas para um diálogo e para maiores pesquisas e mobilizações sobre esse tema, né, que é a questão da atenção à violência à mulher, é um importante problema de saúde pública e de direitos humanos. Então, como é que a gente enfrenta a violência obstétrica? Então, a gente tem que começar adotando uma mudança no modelo de atenção ao parto, nascimento, também abortamento, né? Precisamos, então, criar espaços onde a mulher possa ter o parto dela da maneira que ela julgar mais confortável e melhor para o corpo dela. Então, se ela quer ter um parto na água, ela pode ter. Se ela quiser ter um parto sentada, ela pode ter. O parto de cócoras, ela pode ter. Se ela quiser ter um parto deitada em posição litotômica, ela pode ter. Ela tem que ser a protagonista no momento do parto, né? E nós temos que respeitar essa vontade da mulher. Não é o que a gente quer, é o que ela decide, tá? Temos que ter mudanças nos serviços de saúde, então, tirar essa ideia de que parto
é um problema, ela é uma doença, quase como se fosse uma doença, precisa de médico, monitor, aspirador, né? O parto, ele é fisiológico, ele é natural, então faz parte da, do processo de ser mulher, né? Da fisiologia da mulher. Então, a gente hoje tem mudança no serviço no sentido de adoção de criação, né? De casas de parto, que eu já falei para vocês na aula passada, onde a mulher ela escolhe a melhor forma de trazer o seu bebê ao mundo, tem ajuda ali de enfermeiras obstetras, devidamente preparadas e treinadas para isso, as doulas também que apoiam a mulher no momento do parto, o pai está sempre presente, né, quando possível, e se for da vontade da mulher, o pai pode estar presente no momento do parto para ajudar também. E a mulher ela fica ali na posição mais confortável para ela possível. As casas de parto oferecem esse tipo de serviço. Eles ficam localizados dentro do terreno do hospital, porque caso é raro acontecer, mas se acontecer qualquer tipo de complicação durante esse parto, então essa mulher ela já está muito próximo do hospital onde ela pode receber assistência. Então tem esse cuidado também. Mas se não tem, se é um parto sem risco, nada impede essa mulher ter um parto tranquilo, da maneira que ela escolher, e trazer esse bebê no mundo, ao mundo no tempo certo, de forma mais segura, tá? Temos também que adotar mudanças na formação dos profissionais de saúde, tanto os médicos como enfermeiros, e é por isso que vocês estão tendo essa aula nesse momento, para que vocês saiam daqui podendo ter a visão, uma visão humanística e voltada à assistência da mulher sem cometer qualquer tipo de violência obstétrica em relação a isso, né? E vocês vão sair daqui preparados para acolher essa mulher no serviço de saúde pública e entender as condições da mulher de forma geral, né? Que é um processo natural que temos que respeitar o tempo dela. Tá? Por isso que vocês estão tendo essa aula, porque tem que ter mudança na visão dos futuros profissionais de saúde, né? Para entender o parto, que o parto ele não é essa coisa medicalizada, remédio, e põe soro, e põe isso, e aspira isso, e faz isso. Não precisa, né? A mulher que é a protagonista do processo. Existe a criação então de fóruns perinatais para discussão sobre o assunto, como reduzir a violência obstétrica no ambiente hospitalar, que às vezes a gente vê, é uma atitude pequena, uma fala, uma palavra mal colocada, um comportamento errado do profissional de saúde, já é suficiente para que a gente acabe fazendo violência, né, provocando violência contra a mulher. Então, nesses fóruns, os profissionais podem trocar ideias, informações, continuar pesquisa sobre esse assunto. Temos também os movimentos de mulheres. Vocês viram isso no filme da Fiocruz, né, que eu passei para vocês na aula passada, sobre esses grupos de mulheres que se reúnem para trocar informação, para se orientarem, para se educarem em relação aos seus direitos, fazer valer-os na hora do parto, né? Mais para frente eu deixo o link do vídeo também para vocês assistirem de novo. Acho que vai clarear bastante em relação ao tema da aula que a gente está abordando aqui. E também temos mudanças no Ministério Público, né? Temos o Ministério Público disponível para que as mulheres que sofreram violência obstétrica de alguma forma, elas possam acionar o Ministério Público, denunciar os profissionais e processarem, né, o serviço de saúde por essas agressões, essas violências sofridas. Aqui tem um vídeo da Fiocruz que eu gostaria que vocês assistissem novamente, e vai dar bastante uma clareada aí no que se refere à violência obstétrica, principalmente a violência obstétrica, tá? No Brasil e como a gente pode evitá-la. Aqui o decreto 7.958 de março de 2013, ele traz algumas diretrizes, né? Então, o que a gente deve fazer, então, para apoiar
a mulher que sofre violência de alguma forma. Primeiro de tudo é o acolhimento dessa mulher, né? A gente precisa garantir um atendimento humanizado, integral, e dentro desse processo tentar, né, a possibilidade de coleta de vestígios de violência sexual pelo serviço de saúde e promover para ela um espaço de escuta qualificado e com privacidade. Então, nós temos que estar muito atentos a essas questões, tá? O acolhimento da mulher é fundamental depois que ela sofre um trauma de violência física, principalmente sexual, tá? Tem que saber falar, tem que saber ouvir. Uma consulta de enfermagem, por exemplo, com uma mulher vítima de estupro, ela não pode durar 15 minutos, é a média de consulta que você faz com qualquer outro paciente, né? Rapidinho lá, com a sua pranchetinha, pegar a informação, examinar e já é. Pode ser assim. Tem que dar o tempo necessário dessa mulher para se recuperar, para poder compartilhar, se sentir seguro o suficiente para poder falar com você e você trabalhar as questões de como você vai coletar os vestígios de violência sexual, como você vai cuidar dessa mulher no que se refere à imunização, né? A oferta de medicação para protegê-la de doenças sexualmente transmissíveis, esse tipo de coisa. Então tem que ser uma escuta qualificada, privacidade. A gente tem que estar atento também de não atrapalhar o processo de trabalho dos nossos colegas profissionais de saúde, né? Uma vez eu vi uma enfermeira no Hospital de São Paulo, aqui em São Paulo, e a menina tinha sido vítima de violência sexual e a psicóloga estava no quarto com ela tentando fazer com que ela se abra para contar o que aconteceu. Menina muito traumatizada e a psicóloga com todo um trabalho de acolhimento com essa menina para que se criasse ali uma conexão de segurança e tal com a psicóloga, né? Um vínculo terapêutico com a psicóloga. Aí me chega a enfermeira, abre a porta, invade o quarto e fala assim: oi, tudo bem? Rapidinho, desculpa atrapalhar, é que eu vim aqui instalar um soro. E aí, rapidinho, tá? Aí pendura a bolsa de soro, já pega o braço da menina, já agarra lá, já coloca a medicação. E aí, nesse processo, quer dizer, ela interrompeu todo um trabalho que a psicóloga vinha fazendo, que depois dali a menina se fechou e não saía mais nada. Então, a gente tem que ter bom senso, né? Tem que estar treinado e preparado para lidar com essas vítimas. E trabalhar de forma interdisciplinar, não atrapalhar nossos colegas também nesse processo. Então, aqui a gente tem a portaria de abril de 2014 e outra portaria de julho de 2014. Essas portarias vão definir o funcionamento dos serviços de atenção às pessoas em situação de violência sexual no âmbito do SUS. Inclusão desses serviços no cadastro de estabelecimentos de saúde, que é o CNES, SCNES, né? O SCNES. É só o acrônimo, tá? E as suas classificações. Então, esse é o código, né? O que significa o SCNES? Então, Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Então, cada código serve para uma situação de violência sexual e vai referenciar o paciente para um serviço específico, tá? Então, referência para atenção integral às pessoas em situação de violência sexual é esse código que a gente usa. Esse aqui é o de referência para interrupção de gravidez nos casos previstos em lei. E esse aqui é o de atenção ambulatorial às pessoas em situação de violência sexual. Então, aqui, ó, no site do Ministério, você entra no knes.net, a gente vai em relatórios, serviços especializados. Ali a gente faz a inclusão dos estabelecimentos de saúde específicos para atendimento de pessoas com vítima de violência sexual. Aí aqui a gente tem os serviços 165, né? Porque a gente sabe que o 165 é o código para todos esses serviços de assistência a pessoas com vítima de violência sexual. E as suas classificações. Então, no Brasil, a gente tem 762 serviços, tá? De atenção a essas pessoas. 110 serviços de referência para atenção integral.
74 serviços de referência para atenção à interrupção da gravidez em caso de previstos em lei. 481 serviços de atenção ambulatorial. Ainda é muito pouco, né? Se a gente pensar em nível nacional, mas já é um começo. É preciso ressignificar o olhar para transformar o nosso fazer. Então, a partir do momento que a gente olhar diferente para o paciente, para essa mulher vítima, né, com menos julgamento, menos preconceito, sem responsabilizá-la. Ah, por que não separou antes? Ah, por que se permitiu ficar nesse relacionamento tantos anos? Ah, por que fez isso, por que fez aquilo? Se a gente ressignificar o nosso olhar, nós conseguimos mudar a nossa prática e atender essa mulher da melhor maneira possível. O papel do enfermeiro frente à violência contra a mulher. Então, ele precisa identificar a situação de violência, prestar atenção a essa mulher qualificada e humanizada, tá? E dentro desse processo, ele tentar coletar os vestígios de violência sexual, verificar a situação vacinal da mulher, né? Porque às vezes durante a agressão ela se corta com objetos contaminados, ferro, prego, faca, tesoura, vidro, né? Então a gente tem que dar uma olhadinha na situação vacinal dessa mulher para protegê-la contra tétano, hepatite, esse tipo de coisa, né? Administrar um coquetel anti-HIV, realizar os testes rápidos, né? Encaminhar a mulher para os pontos de rede de atenção para auxílio psicológico e social. Então, isso é muito importante, tá? Não deixa essa mulher desamparada. Ela tem que ter para onde ir, se sentir segura, os filhos também. E o acompanhamento psicológico é importantíssimo. E realizar a notificação dessa violência dentro do sistema do SUS. Então, aqui a gente tem um formulário, uma ficha de notificação de investigação para violência doméstica, sexual e outras violências. Ele está meio desfocado, mas é só para vocês conhecerem a carinha do formulário. Então, a gente tem que preencher tudo isso com os dados do que aconteceu. Ela vai falando para você, na medida do possível, né? E você tem que notificar para que esses dados eles sirvam de orientação para futuras políticas de proteção à mulher dentro do governo, tá certo? Dentro do sistema de saúde. Aqui estão algumas referências que eu deixo para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês me perguntem. E muito obrigada pela atenção de vocês.